Afinal, as assinaturas colhidas são quase 2/3 dos senadores. E a Constituição diz no artigo 58, inciso 3º, que basta 1/3. Então está quase o dobro do mínimo necessário exigido pela Constituição. E o Alcolumbre não se mexe, finge que está em Marte. Talvez ele pegue uma carona aí nesse voo americano para a Lua, né? E aí eles tomaram a iniciativa, uns 10 senadores, né? Além do Alessandro Vieira, Espiridião Amin, Magno Malta. Bom, enfim, são uns 10 senadores, uma dúzia de senadores, pedindo ao Supremo que mande Alcolumbre ler em plenário para que se instale essa CPI. E as coisas ficam cada vez mais graves. A Folha de São Paulo, na coluna da Bárbara Gância, né, da Mônica Bergamo, o proparoxítono me atrapalhou. Mônica Bergamo mostrando, pesquisado lá na ANAC, nos voos, o casal Moraes usou 8 vezes jatinhos de Dvorcaro, de empresa de Dvorcaro. Né? Entre o mês de maio e o mês de outubro do ano passado. Foi só quando estourou o escândalo que eles pararam de usar jatinhos de empresa ligada a Dvorcaro. Ou seja, isso põe mais combustível, né? A necessidade de o Legislativo investigar, porque há ministros do Supremo envolvidos. Estou falando no plural, sim. Né? Então, isso levanta suspeição sobre as atitudes do Supremo, como a gente tem visto. Os fatos têm confirmado os motivos dessa suspeição. Então, é preciso investigar no âmbito legislativo. E há umas 2 décadas, eu lembro, quando o Supremo tomava decisões usando o latim interna corporis. É assunto interno do legislativo, não vamos nos meter. Quando alguém recorria por não ter força no legislativo, recorria ao Supremo, como foi o caso. Barroso mandou abrir a CPI da Covid, que virou um circo, né? E, infelizmente, causou morte de muita gente, negando o tratamento que estava disponível. E, enfim, é necessário, sim, uma investigação política, porque envolve muitos personagens políticos. Além da Polícia Federal, uma investigação política. Porque uma das exigências constitucionais do Supremo é reputação ilibada. Quem perdeu a reputação ilibada não pode continuar no Supremo, uma vez que isso é exigência da Constituição. Bom, uma coisa complicada o que está acontecendo com Alcolumbre, né? Faz a gente pensar se não seria melhor uma ação dos senadores impedindo esse senador que se recusa a seguir o que está determinado na Constituição, que cria-se uma CPI por 1/3 de assinaturas. Já está com mais de 50 assinaturas. Significa que está ali bordejando 2/3 do Senado. A necessidade de se investigar. E, por fim, queria lembrar que está marcado para o dia 14, uma videoconferência para interrogar Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Aí eu fico pensando, né? Qual é o crime? Ele é acusado de fazer pressão nos Estados Unidos para constranger ministros do Supremo. Ele
A Constituição está ao lado dele, no artigo 5º, que fala em liberdade de expressão, vedado anonimato, e no artigo 53, que diz que deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras. Só para constar, né, que existe uma Constituição, pelo menos no coração da gente, que faz parte da cidadania. De Brasília, Alexandre Garcia.